Olá, bem-vindos ao Memórias da União. Hoje nós temos o prazer de receber Flávio Tavares. O nosso artista plástico também tem história com a União. Trabalhou por aqui um tempo, fez grandes amizades e tem muita coisa para contar. Flávio, você chegou na União mais ou menos quando? Eu cheguei na União através da própria União, no sentido, em casa, meu irmão já falecido era jornalista, inclusive amigo seu, Luiz Carlos Tavares. Meu amigo. Trabalhamos juntos. Constantemente, já tinha um histórico do passado junto do meu pai. Seu pai também? Papai médico e ilustrador do Correio das Artes. Inclusive no livro dele, eu ia trazer, esqueci aqui, mas no livro dele tem umas 3 ou 4 ilustrações dos casarinhos antigos, né, que Caminhos, Sombras e Ladeiras, e também uma parte dos telhados do Varadouro, que eu ficava encantado com aquele bico de pena dele. Então a União entrou também com o meu professor, não só Raul Córdoba, como o Hermano José, que era outro ilustrador dos anos 50 e 52, da mesma contemporânea do meu pai. Crítico de arte também, né? Era crítico, ambientalista e um bom artista plástico, da formação de grandes artistas do Brasil, como Maria Bonomi, Ana Letícia Quadros, aluno de Ivan Serra, e fundaram, junto com Lira Serrano, meu pai, Alcides, que era também outro ilustrador. Esse grupo, como eu convivia com eles, o Aninho do Brito, eu muito novo, e prestava muita atenção às poesias na época, mais as poesias e os contos. Um movimento cultural, né? Gonzaga Rodrigues sempre brilhando, né? Sérgio Castro Pinto, Idelberto. E muitos, citar nomes fica uma coisa meio falha, porque a gama de escritores, poetas paraibanos, de fotógrafos, e Tonho, Domingos Sávio, fazendo aquelas ilustrações fantásticas. Aí eu entrei, assim como um iniciante, que devo à União até hoje, que está ilustrando livros, fazendo capas, que é um lado que eu não tenho domínio pleno, que é capa, por causa da diagramação, que eu acho uma coisa extremamente técnica e difícil, eu não domino computador hoje, mesmo que eu tenha aprendido com Milton Nóbrega e Martim Moreira Franco. Esse grupo que eu estou falando aqui, todos, Aldo Lopes, pertenciam, e uns já se foram, mas ao time da União. Da União, que isso era mais ou menos o quê? 70 e... 70. E eu pego um pouquinho antes, porque no setor de artes plásticas da universidade, quando eu era aluno de Raul Córdoba, de vez em quando saía desenhos da Igreja de São Francisco, um roteiro, como o João Mar Souto dizia, um roteiro lírico da cidade. Certo. Aí ilustrava muito o sítio histórico de João Pessoa. Isso na União, publicando na União. Na União, mesmo não fazendo o batente diário, né, do jornalista, eu me sentia um ilustrador da União. Você teve um tempo que trabalhou no setor de arte mesmo, né? Com Tônio, com... Foi. Eu era mais um olheiro, vamos dizer assim. Né? Não tinha contrato, nada, como uma pessoa apaixonada por jornal. Sim. O jornal era como café da manhã. Você, quando acordava, já você tinha que ver a União. Era um vício, né? E é o jornal mais lido, né, da Paraíba, era a União. Porque a União tem uma distribuição democrática em tudo que é repartição, empresas. Você, quando entrava, pegava logo o jornal A União. Além do fato de que circulava em todo o estado, né? Todo o estado, isso aí. Eu estou falando muito assim de João Pessoa, porque era o diário da gente. Bom, Flávio, e assim, a arte no jornal, a ilustração do jornal, é muito ligada ao dia a dia, ao factual, né? Você interpretando os fatos. E como é que você conseguia tempo para fazer alguma coisa nesse sentido e, ao mesmo tempo, se inspirar artisticamente, trabalhar, pintando, criando, né, as suas telas, os seus personagens?
O ilustrador, ele tem um passo já dado a ele, vamos dizer, um mote. Então, eu me lembro de uma série de ilustrações que eu fiz para Gonzaga nos dias da Festa das Neves. Então, quando você ia ler a crônica de Gonzaga, aquilo ali, na memória fotográfica de muita gente, você já plasma a ideia. Então, você já vem com o caminho dado e você usa a sua estética. Né? Quando é um assunto político, vamos dizer, uma charge política, eu fazia desde 72, em outros jornais, charge política. O que eu acho que era o mais difícil do mundo é você acompanhar uma situação política, você não poderia ser partidário, mas fazendo daquilo ali, dando, vamos dizer, um perfume de humor. E isso realmente cabia a você garimpar na sua cabeça qual seria, dentro do imaginário popular, o que mais está gritando na política. Aí você acertava muitas vezes. Né? E muitas vezes também, uma crônica de carnaval com humor, isso, a estética do humor entrou na minha pintura também, graças ao jornal. Porque a minha pintura, ela era muito assim, vamos dizer, dentro de um clima barroco, uma coisa mais de uma liturgia ou folclórica ou religiosa. Com a presença do jornal, você tem a obrigação de se politizar. E com isso leva também a você pesquisar outros grandes chargistas, Iraldo, Carlos, Enfio. Você passa Milton Fernandes, que era um mentor realmente do humor cáustico, do humor fininho. Eu peguei a época de Sérgio Porto, estando lá em Ponte Preta. Esse acervo vai introduzir em você como abordar uma crítica. Mas você só pode fazer isso não é em casa, não. É dentro de um jornal. Ô, Flávio, do ponto de vista técnico, que contribuição esse trabalho com ilustração, que tem um espaço definido, que tem às vezes um mote definido, que tem o traço definido, porque a charge tem uma abordagem, a caricatura tem outra. Aí de repente você direciona nesse sentido, mas por outro lado você tem que, no seu caso, por exemplo, trilhar a carreira, digamos assim, do artista plástico, criando na inspiração artística mesmo, propriamente dita. É comum e não é muito na cabeça do artista assimilar esse lado. Cria uma dicotomia, cria um efeito mais humano. Porque na hora que você está pintando alguma coisa dentro da sua estética, o humor passou, depois que você faz o humor passa também a fazer parte de uma evolução no vocabulário de uma estética dentro da pintura. Quando tem essa ruptura, é como os heteronômos de Fernando Pessoa. Os artistas têm essa particularidade. Às vezes é uma coisa meio esquizofrênica. Ele divide o seu lado, o que a gente tem. Você tem um lado, às vezes, muito romântico, poético, mas você tem um lado da sua revolta interna também, com princípios sociais, né, de lutas sociais. Então, esse homem, ele está inserido dentro de um artista que tem habilidade. Se o artista não tiver o artesão dentro dele, é meio difícil para ele. Mas como você engole o artesão e ele se funde ao princípio criativo do artista, isso faz com que ele se molde à ocasião, sabe? Entre ilustrações... E faça a interpretação, né? A partir... Porque o mundo é grande demais para um artista, sabe? O escritor não, ele pode começar uma crônica agora mesmo aqui, pular para São Paulo, Rio, e dentro dessa linguagem ele está feito um anjo voador, ele sai vendo tudo. Né? Mas a pintura é concisa, você tem que estratificar aquilo naquele momento. Agora, quando você passa para um painel, o painel é como que, vamos fazer assim uma alegoria de entendimento. Eu nunca vi uma escola de samba, a não ser aqui em João Pessoa,
Carnavais de Olinda, mas assim, na hora que uma escola de samba pega um enredo, ele pega uma coisa dostoiévskiana, uma coisa enorme, né? A Amazônia. Pois é. Então aquilo ali é o painel. O painel, ele tem a liberdade de sair de uma história e passar para outra. Mas a pintura mesmo do diário, ela é concisa. Isso na poesia, dependendo do poeta, ele faz de forma magnífica. O exemplo disso é, dentro da vanguarda, Sérgio Castro Pinto. Ô Flávio, você disse que seu pai fez umas ilustrações para o Correio das Artes. Você também ilustrou o Correio das Artes? Ilustrei. Eu falei agora há pouco, Aldo Lopes, Ricardo Anísio, Carlos Tavares, com o livro dele, Fábulas da Febre. Eu fiz inúmeras ilustrações. Quando saiu um conto de Carlos, ele casa, Fava, faz a minha apelido, Fava, você sabe. Uhum. Fava, faz a minha ilustração para mim. Eu lia e tinha crônicas dele que eu tenho em casa, que ele fazia crônica lendo as imagens do meu quadro, sabe? Quando o quadro tinha muita profusão de criatividade, ele tinha uma capacidade, a palavra imagética é muito do tempo atual, ele tinha também uma capacidade imagética muito grande, fazer crônicas sobre a família, sobre as... ele tem tinha um poder muito grande de agregar imagens, e vice-versa, eu pegava muita imagem dele. E aí, sua colaboração no Correio das Artes estava muito ligada... Estava muito ligada a um pedido, né, dos amigos também, né? Lúcio Lins, com aqueles... Gonzaga, né? Gonzaga, Barreto. o próprio William Costa, eu ilustrei. Muita coisa, muita gente, assim, Sérgio Castro Pinto, Idelberto, o próprio Vanildo Brito, sabe? Então a ligação é antiga mesmo, né, Flávio? Eu tenho foto dos festivais de areia, né? O Vanildo Brito, Arquidu Picado, aquele Luiz Bronzeado. Você alguma vez se sentiu assim, digamos, aquela palavrinha que não está me ocorrendo agora, mas pressionado a fazer um trabalho com a liberdade podada, com a liberdade assim, ou não? Ou sempre tinha... Não, eu quando passei esses 2 anos sob a gestão de... Não era o Willis, não, Teócrito Leal e Marcondes de Góes, Em o Norte, né? no Norte, eles nunca censuraram nenhuma charge minha. Às vezes passava assim, aí dava um chama, dizia maneira aí, rapaz, sabe? Mas eles nunca censuraram, eram pessoas muito amáveis, sabe? Muito menos aqui na União, né? Muito menos. Que era arte, né? Assim. Eu falei o Norte, porque o Norte era fazer charge diária. E política, né? Política. Então, a leitura política. A União florescia as artes, vamos dizer assim. Poesia, contos, né? Eu me lembro que eu fiz umas 10 ilustrações para uma crônica sobre o Natal, com autos do Natal para Gonzaga Rodrigues. Sim. Era imensa, não as palavras dele, mas imensa o que ele abordou, a imensidão que ele abordou sobre o Natal, fazendo analogia também do Natal dos pobres, do Natal do sertão, né, seco. Então a crônica era um painel. Então a União publicou tudo assim. Agora, a diagramação, a paginação que a gente chamava antigamente, cabia à União, que eu ficava assustado. Como é que você faz um desenho e daquele desenho se cria múltiplos, o artista aqui na União, ele fazia vinhetas, tirava detalhes. Então, às vezes um desenho, ele era... matriz de não sei quantas outras imagens. Imagens, né? E quando botava alguma coisa ligada assim à tragédia de um conto, né, eles ampliavam o rosto, aí depois corria. Repecuva, né? Tinha uma mexida de imagem.
graças à arte gráfica. Inclusive, é um setor, né, que produz muita gente. As capas são lindas, né, do Correio das Artes. Né? Pois é. Pela capa você diz, não vou levar. Essas capas agora são feitas por um colega nosso que passou no concurso recentemente, chamado Bruno. Ele é paulista e ele tem um traço bem, sabe? É muito bom. Mas, Flávio, me diz uma coisa, por que o setor ali de artes produz tanta gente que... Eu sei que o que está ligado diretamente é a arte, mas eu sempre acho a arte gráfica meio engarrafada, nos que dizem, olha, é o traço, é o friso, é a sombra, é a letra, é o contexto. É diferente, por exemplo, da arte plástica, em que o artista só tem o limite da imaginação dele. Exato. Mas ali daquele setor de arte sai muita gente. Por exemplo, você deve ter trabalhado com Tônio, com Naldo. E também aqui Domingos Sávio, né? Domingos Sávio. Que é um traço magnífico. Né? Porque eu peguei a época do Elci Dias. Elci Dias? Que era um grande caricaturista amigo do meu pai, de Raul. E ele fazia uma charge meio Nassar, Nassar, que era o mais econômico de traço desenhista de humor que o Brasil já teve. Isso é da época do Cruzeiro, que eu nem pensava em ser assim. Então, essas escolas de chargistas, a gente via muito aqui na Paraíba, através da revista Cruzeiro, Manchete, que eram antes de surgir Isto É, Veja, e tinha edições também, né, de humor, como o Pasquim influenciou a minha geração. Eu cheguei a fazer um álbum chamado Pavão Sem Mistério, onde não foi ilustrado, foi o contrário. Marcos Tavares, que era meu primo, fez uma série de poesias sobre o pavão. E eu, paralelamente, fiz o álbum, o Pavão Sem Mistério, com o prefácio de Ziraldo, para os meus desenhos, e o prefácio para os poemas de Jurandir Moura. Né? Jurandir Moura. Que foi feito foi editor da União. Pronto, Jurandir agora veio. Jurandir Carminha, muito amigo da gente. Eu estava aqui direto, Jurandir me chamava, e Jurandir era um intelectual, um escritor excepcional. Né? E ele orientava, ele tinha um mundo gráfico junto com Manuel Clemente, que filmou Aruanda, né, com o Linduarte. Pronto, Aruanda fez ilustrações. Quando alguma matéria ou outra saía sobre filme, cinema, Martinho escrevia muito bem sobre cinema, deu a entender que o mundo da União, ele corria bem por todas as áreas. Ele tinha uma circulação do mundo intelectual, como você falou, que pegava do Milton Nóbrega a Gonzaga e essa ponte do Vanildo Brito, Jurandir Moura, Jomar, itinerário lírico. Eu ilustrei todo o itinerário lírico de Jomar. Eu acho interessante, Flávio, que você veja, um jornal do Estado, né? Então, ele tem politicamente sua direção muito bem definida. Mas você vê, quando você fala de cultura, nenhum outro veículo de comunicação foi tão aberto quanto a União, né? Não. Teve tanta sensibilidade. Não é só a abertura para o mundo das letras jornalísticas, mas a União fez a cabeça de muita gente. Se você acompanhar poetas, a Violeta Formiga, de acompanhar artistas que estão nascendo ainda, de forma ainda germinante, eu acho que é um jornal de abertura total para as artes. Você, como falou aí que um dos seus mentores, né, o Raul, começou na União, ele sentou aí nessa cadeira. A entrevista de Raul é uma coisa espetacular, porque você faz uma viagem, uma cronologia, o quê? Porque Raul, além de ser um grande artista, ele é um grande escritor, tem a facilidade de vocês se expressar através. E tem também uma didática de ensino das mais fabulosas que eu já vi na minha vida. Raul e Hermano José.
de não interferir na estética do outro. Ele apenas orientava e ele via qual era. Isso deve ter muito em técnico de futebol, né? Sabe que você vai para a esquerda ou para a direita? E pelo meio, né? Pelo jeitão do cara, né? Aí tem até aquela história de Garrincha, combinou com os russos, ele deixar a gente fazer assim, né? Tudo que eu disser aqui, Garrincha, não escute, porque ele não seguia, não entendia também. Fazia o que ele queria, né? Mas, Flávio, me diz uma coisa, e esse aprendizado da arte gráfica, ele deixa que lição assim para você? Você tem essa experiência com o jornal, essa experiência com a crítica, essa experiência com a leitura satírica, com a leitura sarcástica, bem-humorada, e o que é que você tira daí de essência, por exemplo, para levar adiante, até mesmo na própria vida, né? O jornal, ele tem também uma coisa, que é a dignidade de fazer você ser reconhecido. Porque o artista é muito trancado, né? Aqui a gente não teve grandes momentos de pintores ir ao mar, pintar a natureza. Então, o artista plástico é muito tímido dentro da profissão. A luz dele é uma luz interior, uma luz sintética. Ele jamais... Aqui poucos artistas, Ivan Freitas, Hermano, Lira, pintaram a natureza. E a lição também é de você diluir, numa cidade pequena, o ego dos artistas se aproxima um pouco do ego napoleônico, de Napoleão, sabe? É grande, hein? Eles se acham assim, dentro da normalidade, porque, primeiro, foi diluído numa pessoa uma vastidão de mundo para dominar aquele mundo, né? Então, ele ali, quando ele é o dominante, ele se sente o rei. Não em todos, isso eu estou falando alguns, certo. São messiânicos, né? Mas o jornal, ele é, por natureza, democrático. Eu me lembro de uma lição jornalística para mim, eu doido pelas charges, pela coisa. Eu cheguei um dia num jornal, no outro jornal, aí perguntei se arquivava as charges, né? Se tinha as charges, era na época de fotolito, né? Aí o rapaz disse, arquivar a charge? Não tem maneira nenhuma, a gente faz assim, ó, e pum, e joga no lixo. Isso na hora, eu tomei um susto, mas de repente você vê que o jornal, o desenho, é que se torna efêmero. Você sabe que tem a frase famosa que diz assim, nada mais efêmero do que a glória do jornalista. Pronto. Acaba no dia, Flávio. Você matou a charada toda. Acaba no Aí dia. você ali vai diluindo o ego, sabe? Às vezes você faz uma capa que é um trabalho enorme para um livro e, de repente, um escritor diz, mas não era isso que eu queria. Não era isso que eu queria. Ele, na hora, ele não está sabendo que uma atitude gráfica é um trabalho novo. Você tem que quase ser... Tem que mergulhar mesmo, tem né? que mergulhar como uma joia, sabe? Tem que trabalhar. É outra dimensão. Trabalho, você parar para fazer ilustração, você lê, risca, e de repente você viajou noutra história, não é aquela história que o poeta ou o contista, você deu uma interpretação própria, graficamente, que a pessoa na hora vê e diz, não é isso. Até porque, Flávio, quando você se debruça sobre algo que está pronto, por exemplo, um conto, ele está pronto, né? E ali tem uma visão por trás, tem uma cultura por trás, tem todo um conhecimento de quem escreveu. Vai acontecer a mesma coisa com o ilustrador. Não vai? Não tem uma visão, não tem um conhecimento, não tem um ponto de vista. Então você pega o livro e pede o roteiro, né, para roteiro original, ou no caso, um roteiro não original. De repente você pode estragar a obra de um grande livro com filme. Né? É a mesma coisa o ilustrador. Agora, há pouco tempo, eu fiz a capa de um livro para um colega da gente e ele para um amigo. Né? Eu errei na interpretação, porque ele tinha uma namorada numa cidade, a história seria essa, né?
e que tinha a paisagem da cidade, mas eu achei que a namorada estava dentro de um clima teatral. Aí fiz a cidadezinha e ela voando nua. E ficou bonito, né? Ela tá voando assim, e o escritor, o que está narrando, né, que ele queria narrar, olhando para a cidade, mas eu botei ele olhando para a musa, né? É. Aí ele ligou para mim, calado, muito educado, aí disse, Flávio, essa mulher nua aí não vai cair bem não, nada contra a mulher nua, mas é porque esse livro é dirigido a uma pessoa tal, ela não vai se sentir bem, toda pelada não. Aí são essas coisas, né? Você não pode, de repente, hoje, nesse caso aí, é muito bom a época da digitação virtual, porque o menino lá, viu, a figura sumiu. Pronto. Acabou. Flávio, você pegou o tempo que era linotipo ainda e depois passou para offset, né? Porque pelo que você está contando, como era trabalhar para o linotipo e depois como foi o choque do offset? Não, o offset, o linotipo era muito manual mesmo, né? Você tinha que... Artesanal mesmo, né? Aquele artesanal, chumbo, é uma coisa... inclusive, recentemente, tem um editor, ele tem o sobrenome Salles, em Brasília, que ele é bibliógrafo. Sim. E ele faz as edições de luxo porque é o luxo, né? Tem um livro, você inclusive, eu acho que foi Menino de Engenho, foi que você ilustrou, não foi? Pureza. De Zé Lins. Que foge do ciclo da cana-de-açúcar. É todo com chumbo feito com o linotipo. Então, até a gravura também. Confraria dos Bibliógrafos do Brasil. Né? Exatamente. Ali, ele retorna, ali você vê como a beleza gráfica daquele momento da edição é muito preciosa, né? E quando você vai para o offset, é como hoje você vê esse processo de inteligência artificial de tudo isso, para a gente é o máximo. Né? Você está ali, a rapidez que foi criada. Mas eu digo assim, você começou suas ilustrações em jornal, era no linotipo, e você viveu esse momento. Você teve uma época que você trabalhava muito artesanalmente mesmo, em todos os detalhes. Depois você evoluiu para o offset. Que você já ficava um pouco fora, né? Porque tinha pessoal. Você fazia o desenho e mandava. Mas, na época do linotipo, eu peguei muito isso com meu pai, que ele também trabalhava, e com meu avô, que era fotógrafo. Então eu via muito aquela história de retocar fotografia no vidro, porque a máquina é enorme, a máquina fotográfica. Né? E hoje o que se chama Photoshop era na mão, no lápis, a ponta bem fina. Eu me lembro, uma tintinha cor de rosa, né? Que você. Exatamente. Para corrigir as falhas, para não, né? Aí eu me adaptei por causa do aprendizado em família e com amigos. É um aprendizado muito difícil. É claro, não é obrigado a ser na escola, não, mas é um aprendizado. E também dá margens a você adquirir um microsistema de cuidado com a preciosidade do que é uma ilustração, que é muito próximo ao que eu aprendia na gravura em metal, com a irmã José. A irmã era mestre em gravura em metal. Eu acho que eu peguei uma geração muito feliz. Aprender estilogravura, aprender litogravura com Hélio aqui no NAC, já nos anos 80. Trabalhar em pedra não é fácil. E isso dá um embasamento ao artista mais próximo do antigo do que do moderno. Hoje eu teria muita dificuldade, por exemplo, eu não uso computador. Ah, não? Não. É mesmo? Eu não tenho nem computador. Nem para uma ideia inicial. Quem botou essa prática, como é que se diz, com mordomia para mim, foi Milton Nóbrega. Certo. Porque Milton não esquente. Com quem você trabalhou aqui na União? Trabalhei, né? Trabalhei. Assim. Milton era uma grande referência. Mas né? Milton também não trabalhava em computador. Milton tinha uma pessoa para ele. Certo. Então, esse aprendizado, ele deu uma dádiva para mim, sabe? Porque eu digo assim, olha, você iniciou no linotipo, foi para o offset
Aí nós chegamos à era da informática e você, que dominou as outras duas, não quis conversa com o computador? Não. É mesmo, Flávio? Eu não sei mexer, eu não sei ligar o computador. O meu grande ganho de inteligência é dominar um processozinho de fotografia, de acentuar e tirar mais a luz da fotografia no celular. Tudo que eu boto é no celular. Mas o celular você domina bem. Eu domino algumas coisas, né? Outras não. Sim. Porque eu sou ainda daquele tipo. Eduardo mora ainda com a gente, o mais novo, né? Ele fez engenharia de material e ele tem uma capacidade boa. Aí tinha uma propaganda antigamente que a mãe chamava Ruth, aí a pirralhinha descia para ajudar a mãe no celular. Eu estou assim, Eduardo, ele já chega assim. Aí eu já ensinei 10 vezes isso, humilha a pessoa, vai embora. E tu fica olhando. Eu acho que eu tenho uma falha com a tecnologia mesmo, avançada, porque de vez em quando eu penso que são mundos paralelos. Essa geração nova, ela adquire com a facilidade imensa domínios na tecnologia que a pessoa mais velha não consegue captar aquela velocidade. Mas eu acho até, Flávio, que é uma questão da própria cultura, né? Porque você veja, você vem de uma época em que praticamente tudo era analógico, você pegava, você via, o máximo de digitalização que havia é quando você imaginava, né? Exatamente. Para criar. Mas o resto era tudo analógico. Você vê a mistura das cores da tinta. Na massa, quando você pega e bota uma, bota outra, até chegar naquela tonalidade que você, como artista, quer para aquele personagem. Vamos dizer assim. Com o computador, é uma coisa tão diferente e tão sem essa necessidade de uma sensibilidade. É como na medicina. A medicina clínica que seu pai fez e a medicina de hoje que precisa de uma imagem, entendeu? A imagem de medicina hoje é tudo praticamente. Eu me lembro de seu pai, uma vez eu fui a ele, eu estava com um problema de pele. Rapaz, o problema era na pele e ele passava a mão aqui para ver se tinha alguma coisa. Doutor Arnaldo, e esses exames para ver se sua tireoide está boa? Um dermatologista preocupado com isso? Um clínico também. Então, é isso que eu estou dizendo. A coisa evoluiu. Hoje você vai para o médico, Flávio, muitas vezes há profissionais, não estou dizendo que são todos não, obviamente, que sequer olham para você. Não, eu fui aqui ao médico, ele faça tal exame e volta. Porque ao mesmo tempo que o exame vai para um avanço absoluto, descobre coisas incríveis, ele deixa a anamnese, né? Você não pergunta o que é que você tem, o que é que sua família tem. Não é todos os médicos não, mas tem muito isso. Não tem. Mas o que eu estou dizendo a você é o seguinte, é como, de certa forma, a tecnologia foi engolindo as ciências. Foi. Tá Tem um filme, a Moça do Brinco de Pérola, né, sobre Vermeer, o pintor holandês, que tem uma hora que ele diz assim para a moça, é um filme maravilhoso, era o pôr do sol, era o nascer do sol, a ajudante dele, qual as cores que você vê ali no céu? Ela diz branco e azul. O branco das nuvens e o azul. Aí ele diz, olhe direito. Aí ela diz, tem um pouco de rosa, um pouco de violeta. O azul também tem um pouco de carmim. Aí isso é uma palheta. Né? Quer dizer, o que o computador faz isso num minuto, né? Ele tentava exercitar, vamos dizer, cientificamente, para você sentir o espectro da cor. Né? Tem um jardim que você olha o jardim, a natureza não erra em contraste nem em cor, mesmo que seja uma coisa desordenada. Aí você tem que ver nesse jardim quais são as cores mais dominantes ali para você. Hermano dizia muito isso, numa paisagem você tem que abstrair o que é possível para não criar uma confusão. Até isso hoje, você bota uma paisagem no computador, eu vejo, né, assim, o cara vai tirando a coisa, vai deixando a coisa sublime, sabe? Uma coisa. Quer dizer, o computador, sabendo usar, eu tenho consciência disso.
Ele é um artista, o próprio computador. E agora com a inteligência artificial, você basta dizer a ela o que você quer, né? Não tem como você... Olha, eu quero um quadro de 70 por 1 metro, inspirado na obra de Flávio Tavares, personagens assim semelhantes ao que ele desenvolveu, essas frutas que ele gosta de usar, as folhas bem verdes, né? Por exemplo, as características de sua obra, ela faz um igualzinho, do jeito que você pediu. E depois você ainda pode fazer o seguinte, por favor, nesse quadrante, né, da tela, por favor, dê um tom mais. Rapaz, tudo. Você vê, eu gosto de ver aquelas charges com a Mona Lisa, né? A Mona Lisa de óculos, a Mona Lisa fazendo isso e aquilo. Aquilo tem um look do inteligência artificial. Pois é, então o campo Você do já jornal... pensou, eu desenhando a Mona Lisa, imitando, né? Para fazer aquilo, para 2 dias. E olha, se você não for perturbado, né? Se deixar você lá, tá lá o suco, o cafezinho, na hora Você já jogou xadrez? Jogar xadrez? Sim. Joguei muito. Jogou muito, então ótimo. Porque quando você entra num quadro, ou num painel mais ainda, você viaja com o painel na cabeça o tempo todo. O tabuleiro. É como o tabuleiro. Eu joguei muito pouco lá em casa, quem jogava era Carlos, Zezinho e meu pai. As ações, defesa, ataque no tabuleiro de xadrez, você vai para casa, você fica armando a coisa, você fica vendo o tabuleiro. Então, eu faço a analogia dessa história do jogo do xadrez com o jogo do xadrez pronto, vamos dizer assim, com cor, com tudo, na inteligência artificial. Assim. Nas jogadas que vem adiante, o computador está na frente. Mesmo que você tenha... Eu estou falando, não é o jogo de xadrez. Isso aí. É como você pode articular. Você está pintando, aí tem... O verde está meio complicado junto com o céu. Aí você bota o céu mais cinza. Com o cinza, tudo salta. Mas se o cinza ficar solitário, a sua fica... Então, isso aí, o sistema de computação resolve na sua ótica. Ô Flávio, e voltando um pouco aqui para a União, assim, como é que você avalia esse projeto, né, de empresa que está dando certo há 132 anos, né, que é um patrimônio? É uma coisa que a gente tem que viajar entre o mundo de Eva para o mundo de Madonna, assim, em termos de ação do antigo e do moderno, da vanguarda, se permanece misteriosamente atingindo várias gerações. Eu acho que não é milagre no sentido do milagre, mas eu acho que tem que ter uma musculação de criatividade constante para manter heroicamente, inclusive com o meio digital aí, né? Ninguém lê mais jornal no sentido de fora, que vinha aqui os jornais, de você estar lendo o jornal, estar vendo a informação de forma bastante ativa. Né? Porque você, quando quer checar uma notícia mesmo que está aí, cheia de fake news, você vai ao jornal. O jornal tem muito menos histórias que não são verdadeiras, principalmente a União, do que esses factóides aí que aparecem. Então, a União talvez tenha uma linha ideológica atípica, que seria bons jornalistas, bons fotógrafos e de olho sempre na notícia E você sabe quem é a fonte, né? Você tem ali, está ali, você pode pegar o recorte, tem a dignidade também de erratas, de você corrigir, de você responder, existe um diálogo entre. E além do mais, Flávio, eu acho assim que o jornal, há uma responsabilidade por trás da produção da notícia que você não vê, por exemplo, nas redes sociais. Né? Não. De jeito. E você não sabe nem se é verdadeiro aquele perfil. Você vai botar lá Flávio Tavares e não é Flávio Tavares. Não, e hoje em dia, com até imagem e voz, né? Eu não sabia ontem, alguém disse, não fale quando o telefone você não identifica, que fica em silêncio. Porque eles estão copiando a tua voz. Eu digo, como a inteligência artificial copia seu timbre de voz? Sabe?
algum golpe, alguma coisa aí. Então, o jornal, nesse silêncio das palavras, ele fala mais alto do que isso tudo. É uma coisa muito bonita nos tempos modernos, a gente, no mundo inteiro, né? Você vê o New York, o Guardian, esses jornais, o Le Monde, você pega o jornal, você quer saber a notícia, diz, não, saiu na União, então vamos ver. Né? Flávio, e do ponto de vista da plataforma impressa, Flávio, como é que você, como artista, como um cara que é abduzido para criar, eu digo que é abduzido porque você tira o cabo daqui, quando ele volta é genial, né? Aí você só pode ter sido uma menção, porque não é possível. E você vê o futuro dessa plataforma impressa, no papel, tinta, totalmente analógica, né? Porque no final é analógica, não tem algo mais analógico. Você suja a mão ela na tinta, né? Você sente o cheiro, você tem que manipular as páginas. Como é que você vê o futuro disso diante desse trator desgovernado passando por cima, que é a tecnologia, né? Exatamente. Você pode continuar na tecnologia e pode continuar no jornal, porque uma dos terrores do artista plástico foi quando surgiu a fotografia. Artes plásticas acabou-se. Quando surgiu o cinema, disseram, o teatro acabou. Quando surgiu a televisão, o cinema acabou. O cinema acabou. Mas existe um totem eterno nas artes, que elas foram, de forma estrelar, cada uma saiu para um lugar. É como se elas se completassem e não se anulassem, né? Mas existe a matriz, existe o que é jornal. Você, na hora que fala jornal, você, na sua mente, você vê papel. Né? Existe a necessidade. O livro mesmo, está aí, esses livros digitais. Quando você viaja é cômodo, eu não tenho paciência. Mas você quer ir na livraria, tem gente que gosta até de cheirar o cheiro do papel. Né? Gosta de ver a capa, gosta de pegar, gosta de fazer grifos. Existe uma humanidade no jornal. E existe também uma coisa que seria a paginação. A paginação de um jornal era como o LP antigamente. O LP você tinha que ter a primeira música impactante, seja qual for, seja clássica, popular. Aí você ia no meio as músicas mais intimistas. Para você virar o CD, tinha que ter uma música que chamasse, batesse no seu coração, para você virar o CD. Então, o jornal tem uma paginação misteriosa, que eu estou falando para a nossa viagem. Né? A página aqui da direita era uma página mais valiosa, oticamente, do que a da esquerda. Exatamente. Então, quando um artigo é muito grande, o jornalista tem o poder de concisão, de síntese. É bom que não passe aquilo para outra página que você não lê. Existe vamos dizer, uma anatomia de humanidade na maneira de você pegar no papel, a letra também. Se uma letra for grande demais, o assunto, aquela letra grita, né? Vamos ver. Então, mas vamos ver. E tem uma cadência com aquele assunto, você se sente melhor. A cor do jornal é outro ponto, né? Que ela, quando entra numa capa alguma coisa em cor, você tem logo, o foi que houve, né? Porque às vezes uma comemorativa e tal, você bota uma cor, mas aquilo ali também é um assunto da liturgia das cores. Ô Flávio, uma lição que você levou da União para a sua vida, para o seu trabalho, no dia a dia, para a sua profissão de artista plástico? A maior lição que um jornal dá, eu falei até um pouco, é tirar o artista dessa clausura, daquele mundo que ele se isola, né? É um mundo assim fechado, sabe? É você ser mais... É como na educação infantil. Bota esse menino para jogar, bota esse menino para se socializar. Bota esse menino para natação. Para brincar, tal. O menino trancado demais, ele fica muito mofinho, né? Essa palavra está desaparecendo. É antiga essa, viu, Flávio? É do tempo da analogia que a gente está falando aqui do jornal. Então, a União, você entra, parece até o cheiro da redação, dos amigos. São pessoas assim muito livres
no sentido do temperamento, do ego, né, essa lição democrática, naturalmente coletiva, né, que é importantíssima para a humanidade, o jornal A União me deu. Ela tem uma Foi escola para você também, né? Escola de aprender, de ver, né, de sentir e de aprender com os poetas, contistas. Experiência de vida, né? Experiência de vida. Ele é um mestre, né? O jornal em si, ele tem uma maestria, não é educativa no sentido da liturgia da educação, mas ele abre janelas. É uma coisa muito importante. Você vê que aqui mesmo, por exemplo, nesse painel que ilustra aqui o cenário da gente, tem, ó, né? Isso aqui é litogravura. Né? É anterior até do que o linotipo, né? Não, quer dizer, não, mas a impressão é lá, né? A Divina Comédia, aquelas ilustrações de Duran, é a litogravura. É uma técnica que começou na Alemanha. Aí você vê, ali, por exemplo, tem uma foto de uma primeira página de Zé Américo, ou o nome de Zé Américo, tá vendo? E Zé Américo disse que a União foi a primeira universidade dele. A União e o Correio das Artes, parece que começou na década de 40, né? O Correio das Artes começou e depois teve uma reestruturação, parou um pouquinho. Ele era mais página mesmo, não era bem revista mesmo. Mas a multifaceta de um jornal, ele está em tudo, né? Teatro mesmo. Quando eu acabei de falar em xadrez, eu me lembro que a pessoa acompanhava enxadristas no mundo inteiro, dentro do jornal. Né? E as colunas com o gráfico, né, de a posição das peças, como foi que ficou para a próxima partida. Então a gente recorta, eu me lembro que o papai recortava e botava embaixo da toalha da mesa, sabe? Para continuar as peças, né? As partidas. Né? Ô Flávio, alguma coisa que você queira acrescentar? Eu me esqueci de abordar, você gostaria de uma lembrança sua da União? Luiz Carlos, agradecer ao jornal e primeiramente a você que me deu essa canja. Insistiu um bocado, né, Flávio? Não, a vida ocupada, né, rapaz? É claro que você tem tempo assim. Chegou a hora. E um dia para você ir lá em casa, não só ver as plantas, né, que você gosta muito, mas a gente bater um papo. Jogar uma partida de xadrez, quem sabe? Tá certo. Mas é uma honra para mim. Flávio, muito obrigado pela sua presença aqui no Memórias da União. Muito obrigado a você que nos assiste e até a próxima edição.